Segundo livro de Reis, capítulo 6, versículos 15 a 17. Diz-nos assim a palavra de Deus: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra, havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu Senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. 17. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que vejam. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. A pergunta para a nossa reflexão é: de que perspectiva nós estamos olhando? E eu estou dizendo nós olhamos a vida, olhamos o nosso próximo, olhamos o que ocorre no mundo, as notícias dos jornais, nossos colegas de trabalho, nossos vizinhos. De que perspectiva nós estamos olhando? E eu ainda insisto um pouquinho, apesar de já estarmos no mês de outubro, eu insisto um pouquinho no Setembro Amarelo, aquela campanha nacional de prevenção ao suicídio. Irmãos, eu entendo que nós precisamos nos precaver. Nós precisamos nos precaver em relação a esse tema, porque qualquer pessoa é suscetível disso. Mas nós precisamos entender, acreditar que essa palavra é palavra de Deus. Isso aqui é escritura sagrada, é palavra de Deus, é inspirada por Deus, e ela nos ensina a como viver. Ela nos ensina a perspectiva pela qual nós devemos olhar, para que vivamos uma vida plena. A Bíblia nos diz que, o próprio Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Em outro lugar ele diz: eu estou dizendo essas palavras a vocês para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Irmãos, quando eu falo desse assunto, eu quero que os irmãos experimentem o que eu experimento, se você não está experimentando ainda. A paz de Cristo, a alegria de Cristo. Eu vejo pessoas às vezes assim: vamos sobrevivendo. Irmão, você não está aqui para sobreviver, você está aqui para viver. Não é só para sobreviver. Vamos lutando. Não, meu irmão, você não está aqui não é só para lutar. Você está aqui para celebrar, para se alegrar em Deus também. Você está aqui para revelar, manifestar a glória de Deus na sua vida. Cada novo dia que Deus te deu é uma oportunidade para que você manifeste a sua glória. E a sua glória manifesta com alegria, com paz, com bênção, com gratidão. E a Bíblia nos ensina como viver assim. E uma das coisas muito importantes é de qual perspectiva nós estamos olhando a vida. Se você olhar para a vida apenas da perspectiva meramente humana e se focar nos problemas da vida, você vai ficar depressivo, você vai ficar triste, você vai ficar revoltado, você vai ficar indignado com tanta maldade, tanta corrupção que tem, tanta injustiça que tem no mundo. Então, se você focar só nas coisas ruins, e tem muita coisa ruim nesse mundo, a consequência é você vai ficar deprimido, você pode ficar depressivo. Isso aqui, o que eu quero dizer?
aqui nessa abertura é: se você está bem, tem seguido a Cristo, eu espero que você siga a Cristo cada vez mais e que a alegria do Espírito Santo ocupe a sua vida, para que você não entre em depressão, em desespero e atente contra a própria vida. Se em algum momento esse pensamento passou pela sua cabeça, eu quero lhe dizer que a palavra de Deus tem respostas para isso, e isso pode ser modificado na sua vida. Você pode sair desse caminho de tristeza, de depressão e de desespero. Não entre nisso. Não deixe a situação ficar grave demais que precise de tratamento psiquiátrico ou psicológico. A palavra de Deus tem as respostas para isso. Vou lhes dizer uma coisa, irmãos. Um dos dias mais tristes da minha vida, 2012, um dia eu disse para minha esposa, não sei se ela lembra disso ou se ela varreu isso da memória, mas eu disse: eu acho que você viveria melhor se eu morresse agora. Em 2012, um dia eu disse isso para minha esposa, quando eu estava lá no fundo do poço, quando eu estava minha vida toda complicada. Um dia eu disse isso para ela. Eu disse: eu acho que você viveria melhor, meus filhos viveriam melhor se eu morresse agora. Esse pensamento passou pela minha cabeça. Então, quando eu falo desse assunto, e eu estou gravando esse vídeo, eu coloquei na internet, eu não estou me colocando acima de ninguém, não, irmãos. Eu estou dizendo que eu já passei por situações muito difíceis, que esse tipo de pensamento passou na minha cabeça, e agora eu vivo uma situação completamente diferente, em que todos os dias eu estou louvando ao Senhor, agradecendo ao Senhor e celebrando a vida que o Senhor tem me proporcionado. E o que eu estou lhe dizendo nessa noite é que naquele momento eu cheguei àquela situação porque eu estava olhando na direção errada, irmãos. Eu, Arquimedes, estava olhando na direção errada. Por isso eu cheguei àquela situação e esse tipo de pensamento passou pela minha cabeça. E eu estou dizendo o que eu quero dizer nessa noite é que qualquer um de nós pode sair daquela situação. Tanto pode entrar naquela situação como pode sair. Para não entrar ou para sair de lá, precisa mudar a maneira de olhar, mudar a perspectiva. Eu gosto muito de Romanos 12:2. Paulo diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu tive a minha vida completamente transformada pela renovação do meu entendimento da palavra de Deus, o meu entendimento do Evangelho, o meu entendimento da fé e das coisas espirituais não é mais como eu entendia até 2012, irmãos. E eu vejo pastores pregando, fazendo palestras aí, vídeos e outras coisas, olhando daquela perspectiva anterior, e eu fico preocupado. Eu já disse para os irmãos, eu faço parte de vários grupos de pastores no WhatsApp, e eu vejo de vez em quando notícias de pastor com depressão, pastor com a família completamente sendo destruída, se separando, casal se separando. Ontem eu fiquei muito triste, os irmãos devem ter visto aí a notícia de uma esposa de pastor aqui de Goiânia, amigo não, eu não conheço o pastor, mas é um pastor batista aqui de Goiânia, cuja esposa está seriamente afetada por depressão, precisa de ajuda profissional especial sobre isso. Por isso eu trago essa palavra: não deixe chegar a essa situação. Se está caminhando para a situação, tem como sair de lá. E quem está falando é alguém que esteve lá e que saiu de lá, e que olha para a palavra de Deus completamente diferente do que olhava há algum tempo atrás. Olha, eu quero compartilhar com os irmãos algumas coisas que eu anotei aqui. Vamos analisar esse texto. Aqui temos duas pessoas, Eliseu e o seu servo. Aqui não diz o nome do servo de Eliseu, mas em outros textos bíblicos dizem que o nome dele é Geazi.
E eu fui pesquisar o que significa o nome Geazi. Todos os nomes bíblicos têm um significado. E sabe o que eu descobri? O principal significado do nome Geazi é Vale da Visão. Vale da Visão, como assim? É como se fosse a ideia de alguém, de um lugar, um vale em que alguém teve uma visão. O oposto disso seria Monte da Visão. Até o nome é significativo. O Geazi, servo de Eliseu, apesar de ser discípulo de um homem de Deus, ele não tinha a visão do homem de Deus, ele olhava por baixo. O nome dele indica isso. Alguém que olhava no vale, não olhava nos montes. O significado do nome dele é Vale da Visão. E aqui nesse episódio que nós lemos, é um exemplo disso. O que aconteceu, só para você entender, isso aqui é aquele episódio em que o rei da Síria planejava ataques ao povo de Israel, ao povo de Deus. Mas todas as vezes que ele planejava um ataque em determinado lugar, o profeta Eliseu era avisado por Deus. Ele tinha uma visão de Deus, e ele mandava avisar o rei de Israel: olha, não vá para aquele lugar, toma precaução, porque o rei da Síria vai atacar lá. E o rei de Israel mandava verificar, e realmente o ataque acontecia, né? E aí ele estava prevenido e se precavia daquele ataque do inimigo. E isso aconteceu diversas vezes, até que o rei da Síria chama seus oficiais e diz: quem é que está nos traindo? Tem um traidor entre nós. Quem é que está falando dos nossos planos para o rei de Israel? Que toda vez que ele se precaveia das nossas investidas. Aí um dos seus oficiais diz: não, rei, não é isso. Lá em Israel tem um profeta, um homem de Deus. E tudo que você planeja, o que você pensa lá dentro do seu quarto, ele fica sabendo, e ele avisa o rei de Israel. Aí o rei diz: então tem que capturar esse homem. Aí manda um exército, olha que coisa, ele manda um exército com cavalos e carros de guerra para cercar a cidade de Dotã, que era a cidade onde Eliseu estava, para capturar Eliseu. E aí o texto diz aqui, versículo 15: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saiu, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Ele viu meramente com a visão humana. Ele não viu nada sobrenatural, ele não viu nada da perspectiva de Deus, ele estava olhando só com a visão meramente humana. E o que ele viu? Um exército de soldados em carros e cavalos de guerra rodeando a cidade de Dotã, onde ele estava. E o que aconteceu? A continuidade do versículo 15: então ele exclamou: ah, meu Senhor, o que faremos? Olha o detalhe: quando nós olhamos a vida só da perspectiva meramente humana, nós vamos nos desesperar, nós vamos nos desanimar, nós vamos deprimir. Se você ficar demais focado em notícia de jornal, você vai desanimar. Se você ficar focado no que se fala em redes sociais do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, você vai ficar indignado. Você vai ficar sem esperança. Você corre o risco de desanimar. Se você assistir esses jornais locais que fala de acidentes, de morte, de tudo e quanto, se você focar nessas coisas em redes sociais, você vai desanimar, você vai se deprimir. Se você focar nos problemas que afetam a sua vida, às vezes uma doença, às vezes um problema com o filho, às vezes um problema com o cônjuge, às vezes um problema financeiro,
um problema no trabalho, com o patrão, com o colega de trabalho, se você focar nisso e ficar o tempo todo pensando nisso, você vai ficar deprimido, você vai se desesperar, você vai exclamar igual o Geazi: ah, meu Senhor, o que eu faço? Nós precisamos aprender a olhar da perspectiva da fé. Nós precisamos aprender a olhar da perspectiva de Deus. Irmãos, foi uma lição dura que eu aprendi. Tem basicamente duas maneiras de aprender a fazer isso. Aprender a olhar da perspectiva de Deus. É aprender quebrando a cara, como se diz. Aprender apanhando. Ou então aprender pela palavra. A palavra ensina isso. Há pessoas que passam a vida toda aí arrebentando, se arrebentando, sofrendo, dando um passo para frente, dois para trás, a vida toda, e teimando e não vai aprendendo essas coisas. São poucos os que encontram a porta estreita, são poucos os que trilham o caminho estreito da fé em Cristo. E eu estou dizendo são poucos, inclusive no meio cristão. Tem muitas pessoas que não aprenderam a ver da perspectiva de Deus. Tem muitas pessoas que estão vendo a vida como Geazi viu. Tem muitas pessoas que estão exclamando o que Geazi exclamou: ah, meu Deus, e agora o que eu faço? E aí com um pensamento terrível: agora eu tiro a minha própria vida, agora eu acabo o meu casamento, agora eu me desespero, e aí por aí vai. Mas olha o que aconteceu, versículo 16. O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Andar com Cristo e andar pela fé é um caminho meio solitário. E quando você compartilha a fé, você vai encontrar muita gente que não vai entender o que você está dizendo. O Eliseu, a resposta do Eliseu é incrível: não tenha medo, Geazi. São mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E o Geazi, com a sua visão humana: como assim? Está ficando doido, profeta? Eu sei que tem gente que discorda disso que eu estou dizendo, e muito. Pastores, você pode olhar de outra perspectiva, meu irmão. Você pode e deve, a Bíblia lhe chama para isso. Às vezes eu estou falando certas coisas, e eu tenho falado aqui na nossa igreja há praticamente 2 anos, e eu fico muito feliz quando eu ouço uma pessoa dizendo assim: opa, eu aprendi isso aqui, eu entendi aquilo lá, e eu estou colocando em prática na minha vida. Isso alegra muito o coração do pastor, do pregador do Evangelho. Mas de vez em quando eu ouço, às vezes, um irmão conversando com outro ou comigo, e ele diz uma coisa e eu digo: opa, esse ainda não entendeu aquilo que eu andei falando, não. Eu fico só comigo. Digo: esse ainda não entendeu. Eu preciso falar disso mais um pouquinho. Porque, ou então entendeu errado. Essas coisas acontecem. Por que Jesus repetia a mesma coisa diversas vezes em várias circunstâncias diferentes? Porque leva tempo para cair a ficha. E porque nós temos a tendência de ouvir da perspectiva em que nós estamos. Esse negócio de ouvir também é diferente. Mas hoje a questão está no foco, na direção em que nós olhamos. Olha o verso 17. O Eliseu diz, no verso 16: não se fique com medo, Geazi, sossegue, Geazi. Os que estão conosco são mais do que os que estão com ele. Olha o verso 17. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Ele orou a Deus pedindo o quê? Para que os olhos do Geazi, os olhos da fé, não são os olhos físicos, são os olhos espirituais. Nós precisamos olhar com os olhos espirituais, com a visão espiritual, com a visão da fé. Lá no livro de Hebreus capítulo 11 diz que a fé é a certeza das coisas que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. As coisas que nós não vemos com os olhos humanos, nós vemos pela fé.
E aí Eliseu ora e diz: Senhor, abre os olhos dele. E eu oro, meus irmãos. Eu passei hoje à tarde orando. Hoje à tarde eu só saí de casa para ir buscar a Rosinha no trabalho. O Jonathan estava lá em casa e eu estava lá no meu computador estudando esse assunto, pesquisando e planejando esse culto da agora à noite. E eu estava orando, eu estava dizendo: Senhor, eu quero que meus irmãos compreendam isso. E se algum dos meus irmãos que estão lá na igreja da Redenção hoje à noite não entendeu isso, eu quero que entenda que pode olhar a vida de outra perspectiva, e que quando nós olhamos de outra perspectiva, a coisa muda completamente. Eu passei a tarde orando desse jeito, porque mudou na minha vida. E aí quando Eliseu ora, olha o restante do verso 17: Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Olha que coisa fantástica. Deus abriu a visão. É uma coisa que nós precisamos orar, irmão. Senhor, abre a minha visão. Eu quero ver da perspectiva do Senhor. A Bíblia diz que Deus, o Senhor Jesus, se apresenta para a igreja de Filadélfia. Ele diz assim: Eu sou aquele que tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Diante de ti eu pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. E sabe o que eu lhe digo, meu irmão? O Senhor Jesus, que tem a chave, o controle absoluto de tudo, Ele está dizendo: eu fecho portas de maldição sobre a tua vida, e eu abro portas de bênção sobre a tua vida, e eu tenho aberto portas diante de ti que ninguém pode fechar. O problema é que muitas vezes nós estamos olhando para as portas fechadas, as lágrimas escorrendo nos nossos olhos, desesperados, deprimidos, em vez de dizer: Senhor, abre os meus olhos, que eu quero ver as portas que o Senhor tem aberto dentro de mim. Às vezes a porta está ali do lado e você não está vendo, porque você está focado no problema, porque você está focado na porta que está fechada. Está entendendo? Muda completamente a perspectiva. Quando o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, a Bíblia diz que eles caminharam 3 dias e chegaram num lugar chamado Mara, e não tinha mais água para beber. Uma multidão no deserto sem água para beber. Chegaram em Mara, tinha lá um oásis. Mas quando eles foram beber, o que aconteceu? As águas eram amargas, não servia para beber. E o povo começou a murmurar, o povo começou a se desesperar, porque o povo estava olhando para a porta que estava fechada, o povo estava olhando para a maldição, o povo estava olhando para as águas amargas, o povo estava focado no sabor amargo das águas. E aí o que Moisés fez? Moisés orou: Senhor, e agora? Essa multidão aqui no deserto não tem água, que encontre amargo, e agora, Senhor? E aí o que Deus diz? Deus abre os olhos de Moisés e mostra a porta da bênção que estava aberta ali do lado. Vocês lembram dessa história? Está lá em final de Êxodo capítulo 15, bem no finalzinho do capítulo. E aí Deus diz para Moisés: Moisés, corta aquela planta ali e joga dentro da água. Aí Moisés vai lá, corta a planta, joga dentro da água, e as águas se tornam potáveis, saborosas, boas para beber. Deus plantou aquela planta naquele momento? Não, Deus já tinha plantado, fazia tempo. Ele deixou lá, Deus já tinha planejado tudo. Deixou a água, deixou a planta do lado. Ou seja, a porta da solução já estava aberta do lado. E quando Moisés pediu a Deus, Deus abriu o entendimento dele e ele achou a solução que já estava pronta ali do lado. Irmãos, ouça isso com muita atenção. Às vezes ele está focado no problema, em vez de estar: Deus, abre meus olhos, onde é que está a solução que Deus mostra? Quando eu saí daqui para o Maranhão em 2013, início de 2014, final de 2013, início de 2014, uma das coisas que eu perguntava, eu digo: Deus, eu aqui trabalhando em 2 trabalhos, a Valzinha trabalhando num, ganhando o tanto que a gente ganha, não estamos dando conta de resolver nosso problema financeiro. Como é que nós vamos resolver isso lá no Maranhão, lá em Coelho Neto, ganhando 1/3 do que nós ganhamos aqui?
Eu me perguntei isso muitas vezes. E foi lá que Deus tinha a solução. Foi lá que Deus mostrou a resposta que estava lá, pronta, para acontecer no momento certo. Então, em vez de ficar focado no problema, nós precisamos, igual o Geazi aqui, nós precisamos orar que nem Eliseu: Deus, eu quero, abre os olhos desse rapaz. Porque Deus já tinha aberto os olhos do próprio Eliseu, e ele já estava vendo da perspectiva espiritual. E ele estava vendo um exército de carros de fogo, e que era maior. O exército de seres espirituais que estavam em volta do inimigo era maior do que o exército do inimigo. Eu quero compartilhar aqui algumas coisas rapidinho para os irmãos para terminar. Em Números capítulo 13, do 26 ao 33, que nós não vamos ver depois, você lê, mas eu vou lhe recordar que história é essa. Moisés escolheu 12 líderes de cada tribo para ir espiar a terra prometida. Lembra dessa história? Os espias foram, andaram pela terra, e quando eles chegaram, 10 espias deram um relatório: olha, a terra é muito boa, a fruta e a abundância. Trouxemos aqui um cacho de uva, que é 2 homens para carregar esse cacho de uva. A terra realmente é como Deus disse: mana, leite e mel. Eles disseram isso, mas depois disseram só que tem um detalhe: lá as cidades são fortificadas, os muros são muito altos. Nós vimos os gigantes lá, que na frente desses gigantes nós parecíamos gafanhotos. Ou seja, 10 pessoas estavam olhando da perspectiva humana. Josué e Caleb tomam a palavra e eles olhavam da perspectiva da fé, e eles disseram: realmente a terra é boa, e se nosso Deus se agradar de nós e nós formos fiéis ao nosso Deus, nós vamos conquistar aquela terra. Veja que é sempre a maioria que olha só da perspectiva humana. Meu irmão, você não pode olhar a vida como os incrédulos olham. Você não pode ir com a maioria. Isso também se aplica à palavra de Jesus: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos há que a encontram. Poucas pessoas têm entendido isso, de que tem que olhar da perspectiva da fé, e vai com a maioria, com os 10 espias lá. Josué e Caleb tomam a palavra, faz um discurso ousado, cheio de fé, e o povo diz: que conversa, nós vamos ver dos outros 10, a maioria que tem razão. E por isso foram condenados a peregrinar 40 anos por aquele deserto, até morrer aquela geração de adultos tudinho. Só Josué e Caleb sobreviveram. Não podemos ir com a maioria, como a maioria vive. Nós não podemos viver como o mundo vive. Aquele texto que eu citei de Romanos 12:2, Paulo diz: não vos conformeis com este mundo. Você não pode viver como o mundo vive, olhar como o mundo olha, enxergar como o mundo enxerga, focar no que o mundo foca. Você tem que olhar para a palavra de Deus, para Cristo, olhar com o olhar da fé, para caminhar. Enquanto Pedro ia olhando para Jesus, ele conseguiu caminhar sobre o mar. Mas quando ele desviou o olhar de Jesus e olhou para o tamanho das ondas, da escuridão da noite, sentiu a ventania no corpo, ele começou a afundar. O bom foi que Pedro, quando se sentiu afundando, ele disse: Senhor, me socorre. E o Senhor Jesus estendeu a mão e o segurou. E nós podemos gritar a qualquer momento: Senhor, me socorre, abre os meus olhos, me mostra a solução. E Jesus está pronto para responder. Não é fingir que está tudo bem. É o que Jesus disse: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes, aqueles que admitem que estão doentes e precisam de ajuda. Senhor, eu preciso, socorro. E Jesus ouve. Não é fingir que está tudo bem, é perceber o problema e dizer: Senhor, eu quero olhar para ti, me ajuda. Olha a oração do apóstolo Paulo pelos Efésios. Olha lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo, faz lembrar a oração do Eliseu pelo Geazi. Olha na sua Bíblia aí, Efésios capítulo 1, versículos 18 e 19.
Desde o verso 15, Paulo está fazendo uma oração pelos crentes de Éfeso. E no verso 18 e 19 ele tem um pedido especial. Ele diz assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. O que Paulo está pedindo pelos Efésios? Eu quero que os olhos do coração de vocês sejam iluminados e que vocês percebam a grandeza do que Deus está fazendo. Meus irmãos, Deus está fazendo muita coisa boa nesse mundo, toda hora, o tempo todo. Eu não me lembro onde eu estava ontem ou hoje, e uma pessoa dizendo: aquele tempo é que era bom. Sim, lembrei. No supermercado, fui lá comprar pão hoje cedo e a mulher estava conversando com a colega de serviço e ela disse: eu sou das antigas, naquele tempo é que era bom, assim é que era bom. Irmãos, o autor de Eclesiastes diz que essa palavra não tem sabedoria não. Toda época teve as coisas boas e as coisas ruins. Hoje tem coisas ruins, mas tem coisas boas também. Toda época teve. Não sei com quem eu estava conversando um dia desses sobre ministério, dizendo: antigamente é que era bom pastorear. Não, antigamente tinha as vantagens e tinha as desvantagens, como hoje tem as facilidades e as dificuldades. É uma questão de para que lado você olha. Não fique preso ao passado. Naquele tempo é que era bom. Não, naquele tempo tinha muita coisa boa, mas naquele tempo tinha muita coisa ruim também. Como hoje tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa também. É uma questão de perspectiva. Então o apóstolo Paulo pede exatamente isso pelos Efésios: eu quero que vocês, o coração de vocês seja iluminado e vocês percebam a grandeza do poder de Deus a favor de vocês, a posição de vocês em Cristo, o que Deus está fazendo na vida de vocês. E olha o que Jesus diz. Eu gosto muito desse texto, confira aí na sua Bíblia, João capítulo 4, versículo 35. Jesus acabou de conversar com a mulher samaritana, tinha acabado de falar com as pessoas a quem a mulher samaritana foi chamar lá na cidade, e agora os discípulos chegaram, ofereceram comida a Jesus, ele recusou a comida. E depois ele diz assim, verso 35: vocês não dizem daqui a 4 meses haverá colheita? Eu não sei se lá onde Jesus estava nesse momento, a Bíblia não diz se tinha uma roça de trigo lá. Eu acho que tinha. Aí diz: vocês olham para essa roça aí, vocês dizem que daqui a 4 meses que vai ser a ceifa. Aí o que ele diz? Eu digo a vocês: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Tem uma outra versão da Bíblia que eu gosto mais, que diz assim: levantem os vossos olhos e vejam os campos, eles estão brancos para a ceifa. É como se Jesus estivesse dizendo assim: vocês estão olhando só da perspectiva humana e vendo uma lavoura que só daqui a 4 meses está pronta para ser ceifada. Levantem os olhos, olhem da perspectiva de Deus, olhem sobre os montes e vejam o que Deus está fazendo. Olha que tanto de oportunidade, olha para essa multidão de gente aqui, o tanto de oportunidade que nós temos de abençoar a vida delas. Irmãos, cada problema na nossa vida é uma oportunidade de crescimento. Eu tenho um irmão, um grande amigão lá em Estreito, Maranhão, que ele sempre diz: nos momentos de maiores crises econômicas do país foi quando mais eu ganhei dinheiro. Ele é sempre um empresário muito bem sucedido. Foi quando mais eu ganhei dinheiro, foi nos momentos de crise. Os momentos de lutas são exatamente para dar uma sacudida na nossa vida. Eu gosto muito da palavra de Jó. Depois de todo o sofrimento que ele passou, ele diz: com os meus ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Ele está dizendo assim: eu subi de patamar, agora eu olho de outra perspectiva a vida. E a vida foi completamente transformada. Eu louvo a Deus por tudo que eu passei, porque eu aprendi a olhar
de outra perspectiva, o que Deus está fazendo, e celebrar o que Deus está fazendo. E Deus está fazendo muita coisa boa na sua igreja nesse tempo. E não é só na igreja da redenção, não, é em todo lado. Deus está fazendo, irmãos, e quer fazer. E quanto mais você focar no que Deus está fazendo e se juntar a Deus no que Ele está fazendo, mais Ele vai fazer. E para terminar, o que é que eu faço, pastor? Ouça esse chamado de Jesus, levanta seus olhos. Senhor, abre os meus olhos. Cadê a resposta, Senhor? Onde é que está a solução? Não foca só no problema. Segunda coisa, eu gosto muito do Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você quer encontrar o caminho? Você quer saber por onde trilhar? Venha para a palavra. Como é que você vai ajustar a sua visão, a visão de Deus, se você não estuda a palavra de Deus, irmãos? E eu volto a dizer, essa palavra é verdadeira, ela é palavra de Deus, ela funciona. São as escrituras sagradas, o presente de Deus para nós. Estude a Bíblia, sério. Estude, mergulhe nela, que Deus vai abrindo teus olhos e vai ajustando a visão. E por último, Hebreus 12, 1 e 2. Hebreus 12, 1 e 2. Eu vou ler na NVA. Vocês conhecem essa versão? NVA, nova versão de Arquimedes. Vocês conhecem essa versão? Pois é, eu vou ler na NVA, nova versão de Arquimedes, que diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunho, de pessoas que viveram pela fé, e pessoas que vivem pela fé, livremos-nos de tudo que nos atrapalha. Se livre do que é notícia ruim, se livre do que é, para de olhar para essas coisas, se livre do que é problema, se desembaraça disso. Então, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Tem que se livrar dessas coisas, não pode viver como o mundo vive, como a maioria das pessoas vive. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumidor da nossa fé. Olhe para Cristo, olhe para a palavra e olhe para Cristo. Levante a visão que Deus está fazendo. Veja, celebre o que Deus está fazendo. Segunda-feira, quando Rosinha verificou lá que tinha recebido o direito dela lá, passou a receber, eu comentei com ela, eu disse: celebre muito, faça festa, porque às vezes a gente reclama quando uma coisa não dá certo e gasta o tempo celebrando a reclamação, não é? Pois é, quando vem uma bênção, celebra muito, faça festa, grite, solte fogos. É a nossa tendência carnal de ficar lamentando, lamuriando a coisa ruim, e quando acontecem as coisas boas, a gente não dá importância, não celebra. Celebre, faça festa, usa a melhor roupa. A Rosinha sabe que eu tenho um hábito: se eu comprar ou ganhar uma roupa nova hoje, eu uso ela hoje mesmo. Eu não deixo para domingo, não, eu uso hoje. Eu não tenho esse negócio de ficar guardando para depois, não. Eu celebro hoje, eu faço festa hoje. Já teve vezes que eu ganhei, eu saí, fui na casa de alguém, a pessoa me deu uma camisa, eu peguei e vesti a camisa por cima da outra, tirei a outra e vesti a nova e já vim vestindo ela. Já passei 3 dias usando ela. Celebre as bênçãos, aprenda a olhar para Deus. Deus está abençoando o tempo todo as nossas vidas, e às vezes a gente focado no problema e aí afundando por vale da visão, em vez de estar olhando sobre os montes da perspectiva de Deus.